Sabe aquela expressão, quem sou eu na fila do pão? Pois é, quem é você nas normas da LGPD? Fica aí que eu vou explicar. Bom pessoal, uma das coisas que mais geram dúvidas nas pessoas é quem dentro das normas da LGPD. Então, antes de começar a tratar sobre quem faz o tratamento de dados, já vamos colocar aqui para quem a LGPD foi feita. Ou seja, a LGPD ela tem o intuito de proteger quem? O titular de dados, tudo bem? Então, quem é o titular de dados? Eu, você e qualquer pessoa que faz um cadastro, que disponibiliza o dado na internet e em qualquer lugar que você coloque o teu telefone, o teu e-mail ou qualquer dado seu, você é o titular de dados. A grande questão da lei é que você tenha o direito, aliás, vários direitos, mas aqui nós vamos tratar especificamente o direito de saber quem e o que estão fazendo com seus dados. Aliás, você tem o direito de dar a concessão para que ele faça aquilo, ou seja, a finalidade a qual ele colheu seus dados ou não. Tudo bem? Então essa é a principal situação. Titular de dados é toda pessoa física. Isso é muito importante, tudo bem, pessoal? Na LGPD, pessoa jurídica não é titular de dados. Então é toda pessoa física que de alguma forma tem os seus dados tratados por uma empresa ou por uma pessoa. Seja esses dados de forma física ou seja digital, tudo bem? Bom, matamos aí. Agora, quem é que trata esses dados? Bom, quando eu vou numa empresa, vamos supor que eu fui numa loja e cheguei lá na loja e eu fiz um cadastro e deixei os meus dados. Bom, a partir daquele momento, aquela loja passa a ser a controladora. Então, controlador é toda e qualquer pessoa, lembramos de novo, física ou jurídica, que faz o tratamento dos meus dados com alguma finalidade, tá bom? Nós vamos falar sobre os princípios da finalidade e todos os outros princípios, mas aqui só uma pincelada que é o princípio da finalidade é que você conceda a autorização para aquela pessoa utilizar os seus dados para um fim específico. Que fim é esse? Ele, controlador, vai ter que te dizer de forma clara e precisa, tudo bem? Então, eu como controlador, eu pego os seus dados e sou eu quem vai ser fiscalizado pela Agência Nacional de Proteção de Dados, que nós vamos chegar lá, tudo bem? Então, olha só, titular de dados, qualquer pessoa física, controlador, qualquer pessoa física ou jurídica que pegou os dados de um titular para tratá-los para alguma finalidade, tudo bem? Bom, e quem é o processador, pessoal? Vamos lá, um exemplo muito fácil para você entender. Eu sou uma empresa e eu contrato um colaborador, esse colaborador entra na minha empresa, eu sou o controlador, correto? Eu controlo os dados desse colaborador que preencheu a ficha, que assinou ali a ficha de registro, quem tem todos os dados aqui em minha posse. E eu contrato uma empresa de RH ou uma contabilidade para tratar esses dados para mim. Ou seja, essa pessoa vai processar os dados do titular à minha ordem, ou seja, eu contratei e eu estou dizendo para aquela empresa terceira ou o processador que ele deve tratar os dados do colaborador, tudo bem? Pessoal, a responsabilidade continua sendo minha, tudo bem? Nós vamos tratar mais a fundo dessas situações, mas apesar de eu ser controlador e eu ter contratado um terceiro, um processador, a responsabilidade perante a lei é minha, é sempre do controlador, tudo bem? Então vamos resumir, por enquanto, titular o dono dos dados, sempre pessoa física, controlador pessoa física ou jurídica que trata os dados para algum fim necessário e processador, aquela pessoa, aquela empresa, seja quem for, que é um terceiro, ele não trabalha na minha empresa, tudo bem? Porque todas as pessoas que trabalham dentro da estrutura do controlador, ele faz parte do controlador. O processador não, o processador é um terceirizado, alguém de fora, alguém que precisa ter algumas questões de segurança aliado a você para que você não tenha problema, tudo bem? Então, processador é esse terceirizado, tudo bem? Outra informação que as pessoas não entendem muito, o encarregado de dados. Quem é o encarregado de dados? Bom, eu sou o controlador, concorda? Dentro da minha empresa tem 10 pessoas, vamos lá, uma microempresa tem de 5 a 10 pessoas. Quem dessas pessoas vai ser a responsável de ser o canal entre a minha empresa e o titular e a minha empresa e a Agência Nacional ou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o Estado, que é o governo? Bom, essa função é feita pelo encarregado de dados, tá bom? Conhecido também no mercado como DPO. Então,
Esse DPO, ele vai ser a pessoa que vai ficar encarregada de quando alguém quer, por exemplo, um usuário, um titular de dados que quer saber o que estão fazendo com meus dados. Ele vai procurar o DPO, ou acontecer um vazamento de dados, acontecer algum problema, quem é que vai relatar isso à autoridade nacional? O DPO, tudo bem? Então nós temos o titular, nós temos o controlador, o processador e agora o DPO. Por último, pessoal, e a gente já falou bastante aqui, nós temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá bom? A ANPD. Essa autoridade é a autarquia do governo que vai controlar e principalmente vai fiscalizar e multar as empresas que não se adaptam, tudo bem? Bom, então vamos lá, um resumo rápido e por último, titular de dados toda pessoa física, nunca jurídica, tá? Titular de dados toda pessoa física que tem os seus dados utilizados por uma empresa ou uma pessoa física que pegou esses dados para uma finalidade específica. Quem são essas pessoas? O controlador. Então eu, como controlador, peguei os dados do titular e quando eu preciso de uma empresa terceira que me ajude, seja no que for, esse é chamado de processador, tudo bem? Mas eu continuo sendo o responsável perante a ANPD. Quem é a ANPD? A Agência Nacional de Proteção de Dados. E no meio ali entre o controlador e a ANPD nós temos o encarregado de dados, conhecido como DPO. Tudo bem, pessoal? Então quem é você na fila do pão? Bom, escuta esse vídeo, presta atenção e você vai saber, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau.